Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo. Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras. Vamos falar sobre alguns anúncios variados. Primeiro, Jorge Jesus, que indicou mais um zagueiro para o Flamengo, é um nome novo. Vamos falar também sobre o contrato do Flamengo com a Adidas e sobre o Maracanã. A respeito do Jorge Jesus, o nosso treinador, que é português, ele está indicando o zagueiro Pedro Henrique, do Vitória de Guimarães. É um zagueiro brasileiro que está há 4 anos nesse clube português, já fez mais de 120 jogos, é titular, capitão do time, e o Jorge Jesus conhece bem ele porque jogou várias vezes contra ele, enfim, ele é lá de Portugal, então é um nome que ele confia e acredita que será um bom reforço para nós. Por que essa importância da gente ter mais um jogador em vista? A razão é simples. Não é certo que o Gemerson venha, não é certo que o Zapata venha, então é mais uma opção. A gente não pode ficar com um nome só e de repente esse jogador não vem, vai para outro clube na Europa e o Flamengo fica correndo atrás do tempo. Então eu acho correto isso. Ele está observando, ele conhece o jogador. Esse zagueiro, ele tem 1,90 m de altura, tem 26 anos, a multa dele é de 20 milhões de euros. Mas acredita-se que o Flamengo, pagando 5 milhões de euros, consiga trazê-lo. É mais um nome que a gente tem que ter em vista, porque, não, como eu falei, a gente não pode ficar com apenas uma ideia e depois ficar na mão. Essa informação vem do site O Jogo de Portugal. Então está tudo lá em casa, né? Portugal, o site, o jogador do Vitória de Guimarães, é um zagueiro que falam muito bem dele, pelo menos lá em Portugal. Falando agora sobre Flamengo e Adidas, o contrato. Então tem aqui o seguinte: o Flamengo negocia a compra de ativos com Adidas de olho no aumento da receita. É o seguinte, o Flamengo ele tem um contrato com a Adidas e alguns tópicos, a Adidas recebe 8,5% de cada valor que o Flamengo que entram nos cofres do nosso clube. Por exemplo, a Multimarcas Consórcios e Universidade Brasil, o valor correspondente a 8,5% deve ser repassado à Adidas. E o Flamengo pensa em fazer um aditivo que já consta em contrato, que pode ser feito, não é nada de quebra de palavra ou de contrato, faz parte do que foi assinado entre Flamengo e Adidas. Então o Flamengo ele recebe hoje anualmente 35 milhões ano da Adidas. O contrato foi feito por 10 anos, começou em 2013. Então a ideia é o Flamengo abrir mão desses 400 mil reais ano para poder abocanhar um valor maior nas negociações que o Flamengo tenha. Como, por exemplo, que também a Adidas recebe, ela recebe 8,5% de patrocínio na camisa, como eu já falei anteriormente, e agora, produtos licenciados, jogo amistoso, jogos eletrônicos e contrato com a empresa Brasiline. Essa Brasiline ela é sublicenciada pela Adidas, então o Flamengo incorporaria essa empresa, né, para o nosso clube. Enfim, é um pouco meio complicado de entender, mas a vantagem é toda nossa. O Flamengo abre mão de uma parte para ter um valor muito maior no seu bolso, no seu cofre. Então essas são as informações, foi passado inclusive pelo jornalista Vene Casagrande. Terceiro assunto é que o Flamengo terá que repor 4 mil cadeiras no Maracanã, setores norte e sul, um total de 4 mil cadeiras para essa Copa América.
o comitê organizador local, chama-se DICOL, ele passou essa informação para o All Sport. E o Flamengo fará isso e durante o período da Copa América. À medida que os jogos forem acontecendo, ele vai correr colocando essas cadeiras. O Flamengo vai jogar na volta, quando terminar aí a Copa América, contra o Goiás, no Maracanã, pelo menos está marcado por hora, que é dia 14 de julho. Portanto, essas são as notícias. O Flamengo, ele luta para ter as melhores condições para o clube. A diretoria, ela batalha nesse sentido e a gente tem que dar todo o apoio, acreditar que está fazendo o melhor para o nosso clube. A Adidas é um grande fornecedor do Flamengo, mas dentro do contrato existem essas possibilidades de algumas mudanças e irão nos favorecer. Nação, é isso daí, saudações rubro-negras.